7 horas mais 36 minutos. Confira os destaques desta terça-feira. E uma operação contra jogos de azar e lavagem de dinheiro prendeu 9 pessoas e apreendeu cerca de R$700 mil no litoral norte. Ana Lúcia Ferreira, o seu destaque. 9 casas foram interditadas e 20 moradores estão desalojados após os deslizamentos de terra em Campos do Jordão. E o destaque esportivo é seu, Luiz de Oliveira. Anotem aí, hoje tem Flamengo e domingo tem Vila Garcia e Nova Jacareí pelo Jacarezão Decisão. E mais, Projeto Verão em São José dos Campos passa a abrir durante os dias de semana até o dia 4 de janeiro as piscinas para Xibum. E hoje nós teremos como convidado o advogado Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, fazendo pra gente aí um resumo, da reforma da Previdência para fechar o ano e dar detalhes aí dos principais pontos da reforma da Previdência pra gente daqui a pouquinho dentro do Jornal da Mensagem. Esses destaques e muito mais você confere agora. A Rádio da Diocese abre espaço para a informação, as notícias da sua cidade, do país e do mundo. Começa agora, Jornal da Mensagem. 7 horas mais 37 minutos. Olá, muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal da Mensagem. Hoje, dia 17 de dezembro de 2019, uma terça-feira. O jornalismo da Rádio Mensagem tem a coordenação de Donizete Eugênio. A mesa de som é de Robson Barros. Bom dia, Robinho. A direção é do padre Luiz Fernando Soares. Jornal da Mensagem. A apresentação, Donizete Eugênio. E você, ouvinte do Jornal da Mensagem, anote o nosso WhatsApp 974110125. Previsão do tempo. E para começar a terça-feira, faltando aí 8 dias para o Natal, vamos então conferir a previsão do tempo segundo o CPTEC e INPE, Você que está saindo de casa agora, não se engane, hein? Com esse sol que faz agora pela manhã, dia bonito aqui na região, mas por volta das 11 horas, mais ou menos, meio-dia, nós teremos uma alteração no tempo para hoje aqui na nossa região. Tanto é que em algumas cidades do estado de São Paulo já está chovendo bastante em algumas cidades. E essa chuva deve vir para cá também. Então, nesta terça-feira, o dia será de sol pela manhã, com variação de nuvens e pancadas de chuvas isoladas com trovoadas à tarde na região. As temperaturas estarão estáveis. Para você ter uma ideia, a expectativa de chuva hoje é de 90%, mesmo com esse dia bonito que faz hoje aqui no Vale do Paraíba. Estradas. Atenção, motorista, vamos atualizar informações das estradas. Ana Lúcia Ferreira tem pra gente detalhes. Bom dia, Ana. Tudo bem, Ana? Sim, Doni. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando aqui pela Rádio Mensagem. Olha, um sol para cada um, pelo menos por enquanto. Essa é a situação na rodovia Presidente Dutra, aqui no trecho do Vale do Paraíba. Como você disse, tem essa expectativa aí de mudança, mas nós temos neste momento um calor daqueles que, olha, se não tem um ar-condicionado para dar uma livrada, fica muito difícil. Até o volante pega fogo logo cedo, 7 horas da manhã. Pessoal no ponto de ônibus já suando, acabou de tomar banho para ir trabalhar, não tem jeito. O verão está quase dando as caras em 2019 e isso também interfere diretamente na nossa vida. Para quem está agora, nesse momento, ouvindo a Rádio Mensagem dentro do seu veículo, do seu automóvel, faz um bom caminho na rodovia Presidente Dutra. Só dá uma paradinha em Guarulhos, a partir do quilômetro 205, excesso de veículos na capital, na chegada à capital paulista, e também do quilômetro 138 até o 139, isso para quem está indo no sentido São Paulo, saindo ali de Taubaté, dá uma paradinha também em São José dos Campos. Destaque também para as ocorrências registradas nas últimas 24 horas, Doni. Nós tivemos um homem que ficou ferido depois de um acidente entre duas carretas na noite desta segunda-feira na Dutra, em São José. Segundo a polícia, o acidente foi por volta de 11h30 da noite, quando a carreta seguia no quilômetro 151 da rodovia, no sentido São Paulo. O motorista perdeu o controle da direção e bateu na traseira de uma carreta que seguia à sua frente.
Na batida, o homem que estava no carona ficou ferido e foi socorrido para o pronto-socorro da Vila Industrial. Apesar dos ferimentos, ele não corre risco de morrer. Mercado financeiro. 7 horas mais 41 minutos, o dólar fechou em queda, com os investidores ainda repercutindo a consolidação de um acordo comercial preliminar entre os Estados Unidos e a China. O dólar chegou então a R$ 4,05. Para se ter uma ideia, em dezembro o dólar acumulou uma queda aí de 4,21%, porém uma alta de 4,83%. Mas, no entanto, o que tem chamado a atenção aí dos brasileiros é o aumento dos combustíveis, principalmente do etanol. Ontem eu levei um susto, o etanol já R$ 3,10. É mole ou quer mais? Esporte. 7 horas mais 42 minutos, Luiz de Oliveira, esporte não acaba nunca e tem muita informação. Bom dia, Luiz. Então, bom dia, meu caro Doni, Robin, Ana e a todos do Jornal da Mensagem. Meu caro Doni, diga. É o seguinte, no domingo da uma passagem pelas ruas, nós encontramos o tio Brito da Van e com a dona Isabel Moraes da rua São Pedro, lá do Tidinha. O senhor sabe que a dona Isabel tinha curiosidade de saber quem é esse âncora, quem é esse homem que faz notícias dentro da nossa rádio mensagem. Ela foi lá no Face, que todo mundo deve acompanhar, foi lá no Face e viu quem é você. Veja então a importância do Face da Rádio Mensagem para saber as coisas e saber quem é quem. Aí ela ficou então, ela é uma seguidora sua. Você tem seguidoras, eu tenho perseguidores. Como diz o nosso amigo Bosco, a gente colhe que planta, né? E ela fez, o casal, né, o Brito fez referências ao jornal, à Rádio Mensagem, acompanha todos nós lá, isso é muito bom, né, meu caro Doni? E a dona Marlene também? A dona Marlene também, rapaz. Olha, eu vou dizer pra você, a dona Isabel também falou que eu falo um pouco, ela falou um pouco, a dona Marlene falou que eu falo muito, né? Mas não tem problema não, eu já vou indo pra psicóloga já. É o seguinte, meu caro, é muito gostoso, gente que ouve a gente, né, meu caro Doni? Não, isso faz parte da nossa vida, nos rejuvenesce a cada dia. Exato, para esse pessoal ouvinte, seguidores, que cada dia a gente acorda com mais disposição para fazer o melhor. Então, meu caro, hoje, 14h30, aliás, eu me faço favor de pegar leve aí, os ouvintes, por favor, com o Dr. Marcos Vinícius, sabe que hoje ele está numa expectativa, ele está numa atenção, a pressão dele já deve ter subido, e está numa adrenalina toda hoje, Dr. Marcos Vinícius, flamenguista, que só ele, entendeu? Hoje está na expectativa das 14h30, onde a equipe do Flamengo vai enfrentar pelo Mundial de Clube, né? A equipe do Al Hilal lá em Doha, e já estão aí aguardando aí, né? Hoje essa partida. Vamos ver quem vai passar do Hilal com a equipe do Flamengo, levando que a equipe lá das Arábias vai jogar num 4, isso é uma formação da crônica em geral, 4-2-3-1, isso quer dizer o que, meu caro Doni? É o seguinte, que eles vão se infiltrar, eles vão neutralizar a ligação meio de campo com o ataque do Flamengo, que eles entendem que cortando ali um polo, né, do meio de campo, o Flamengo não vai ter o mesmo ímpeto, mesma velocidade, mesmo toque de bola e chegar mais fácil à defesa adversária. Então esse é um esquema que provavelmente possa parar a equipe do Flamengo, a ideia do técnico da equipe do Hilal, que hoje pega a equipe do Flamengo. E amanhã o Monterrey mexicano vai enfrentar o Liverpool. Então, por favor, meus caros flamenguistas, joguem hoje, veja o que vai acontecer hoje para depois dizer que vai enfrentar o Liverpool. Atenção, você fã do Liverpool, jogue amanhã contra o Monterrey para ver se os senhores vão mesmo passar para as finais, a final de sábado, né, que vai acontecer. Mas, meu caro Doni, rapidamente também, no pique, dentro do Jornal da Mensagem, o Jacarezão, hein? E veja só, nós tivemos no campo do Mercúrio no domingo, porque nós somos futebol raiz, né, meu caro?
Ah, faz parte da nossa vida o Jacarezão, viu, Luiz? Jacarezão, nós somos futebol raiz, né? Se tiver algum show de jogadores, alguma apresentação extraordinária na cidade, eu não abro mão do futebol raiz. Eu estive lá no Parque Meia Lua, Vila Garcia, 2-1 no Secap, uma partida muito interessante com a equipe do Vila Garcia fazendo um meio de campo bastante conciso ali, bastante preciso no meio de campo. Foi uma das razões que levou o Vila à vitória 2-1 sobre o Secap. E lá na Vila Garcia, o Parque Meia Lua acabou perdendo para a Nova Jacareí por 2-1. Isso quer dizer o seguinte, meus amigos: finalzão do Jacarezão 2019, Campo do Jaque, no domingo, 10h30, Vila Garcia e Nova Jacareí. Mas estive conversando com esse emérito presidente da Liga Municipal, o Rogério. Todo mundo conhece como Rogério, né, meu caro Doni? Todo mundo, Marcos Rogério. Nada mais, nada menos do que o grande Osíris, que é um grande baluarte da nossa Liga Municipal. Podemos soltar, meu caro? Com certeza, você manda, Luiz. É um prazer muito grande poder estar falando com o senhor aí novamente no programa esportivo da Rádio Mensagem. Foi um balanço muito positivo o Jacarezão 2019, que se encerra agora dia 22 de dezembro às 10 horas no estádio do Jacareí Atlético Clube, a partida entre Vila Garcia e Nova Jacareí. Tivemos um total de 58 jogos, 193 gols, uma média de 3,3 gols por partida. Foram aplicados 36 cartões vermelhos, 299 cartões amarelos, total de 26 equipes participantes, dividido em 2 chaves de 5 e 4 chaves de 4. Também um balanço positivo no total da Liga, do ano de 2019, com 3.445 atletas que passaram diretamente na Liga, dividida em categorias maiores e de base. Foram 41 equipes maiores divididas na primeira, segunda e uma inédita terceira divisão, com 15 equipes. E 58 equipes de categorias de base. Tivemos uma ótima participação no Amador do Estado, com o Nova Jacareí saindo invicto na semifinal. Na Mandivale também, com 3 equipes, sendo ela o Vila Garcia vice-campeão da competição. E conseguimos avançar em doações de bolas, bombas, redes, uniformes completos e camisetas para as equipes que participaram conosco esse ano. Nós agradecemos muito aí a Prefeitura Municipal, na pessoa do Marcelo Forte, secretário, que foi fundamental o apoio dado ao futebol amador de Jacareí neste ano de 2019. Bacana, hein, Luiz? Aí, né, meu caro, num balanço do Osíris sobre o Jacarezão. Mesmo nós sabemos que domingo temos a grande decisão, mas ele já tem todos esses dados muito importantes do Jacarezão. E, como você já disse, eu reforço, Caio, isso revigora a gente, nos remete aos grandes eventos do futebol da nossa cidade, né, meu caro? Então tá aí os Osíris fazendo esse balanço dentro do Jornal da Mensagem, meu caro Doni. Bacana então, Luiz, parabéns aí pelo trabalho, trazendo aí a voz do futebol amador, do Osíris. Para fechar, Luiz, esse primeiro bloco, você descobriu por que o Meia Lua jogou na Vila e por que a Vila jogou no Meia Lua? Vou fazer essa pergunta ao Osíris ainda, ao Marcelo. Nós vamos decifrar esse enigma. Esse é o enigma que nós precisamos decifrar. Como ontem nós estávamos num balanço e tal, eu só deixei os Osíris no balanço, mas nós vamos ainda conversar com o secretário e novamente com o Osíris. Esse enigma nós vamos desvendar, meu cardão. Por que o parque jogou na Vila e a Vila jogou no parque? É um grande assunto da semana. Isso vai mudar a nossa vida, não vai, Luiz? Não tenha dúvida sobre isso. Essa resposta é o marco para 2020, viu, Luiz? E até poderemos ter grande avanço no preço do dólar. Com certeza, viu, Luiz? A economia vai subir. Vamos parar por aqui, senão a dona Isabel vai falar que eu falo muito. A dona Isabel, a dona Marlene também, um abraço. Também. Um abraço, Luiz. Volto no segundo bloco, abraço. Um abraço, obrigado, Luiz de Oliveira. Volta com todas as informações do esporte daqui a pouquinho também. 7h50, você sabia que 16 mil pneus devem compor um novo asfalto da Via Cambuí em São José dos Campos? É isso mesmo, hein? 16 mil pneus devem compor aí o asfalto da Via Cambuí em São José dos Campos. E a Ana Lúcia Ferreira, ela traz pra gente essas informações pra gente entender como vai funcionar essa Via Cambuí em São José e por que 16 mil pneus.
E uma obra de grande relevância para a cidade de São José dos Campos é a Via Cambuí, que deu muitos passos nesse ano de 2019, e na última sexta-feira, representantes da Ecofat, a organização não governamental ligada à promoção do asfalto ecológico, visitou a cidade de São José para ver de perto a aplicação da solução sustentável na maior obra viária do município, que é a Via Cambuí, que irá conectar aí várias regiões da cidade também. A ideia é aplicar ali um produto conhecido como asfalto borracha, com o uso e reciclagem de muitos e muitos pneus. Nós vamos entender melhor isso com Juarez Vasconcelos, que é diretor de gestão ambiental da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade. Juarez, muito obrigada. Vamos começar então explicando como tem sido aplicado este produto à obra da Via Cambuí. Olá, Ana. Olá, ouvintes. A Prefeitura de São José dos Campos, né, o prefeito Felício, aprovou no ano passado, né, uma lei municipal, né, que permitiu, então, que a Prefeitura pudesse fazer esse tipo de trabalho, que é a aplicação, né, o asfaltamento, pavimentação, recapeamento, com a utilização da borracha oriunda de pneus, né, de veículos, né, misturada a esse cimento asfáltico, né, para permitir, então, um destino, vamos dizer assim, ecologicamente correto para os pneus, né. Então, a Lei 96/91 de abril de 2018, né, que o prefeito aprovou na Câmara Municipal, permite, então, que a Prefeitura contrate esse tipo de trabalho, que é uma inovação. Nós só temos notícia de que a Ecovia fez um trecho, né, já há algum tempo atrás, mas a Prefeitura de São José está inovando mais uma vez, fazendo a colocação desse material na Via Cambuí, que é a maior obra viária do município de São José dos Campos e da região, né? Inclusive, essa proposta não é uma proposta nova, né? Já vem evoluindo ao longo dos últimos anos, em várias obras também aqui na região. E a minha pergunta para você é a seguinte: qual que é a durabilidade desse asfalto que é somado a milhares de pneus? Então, Ana, o que acontece é o seguinte: embora não seja uma tecnologia que surgiu esse ano, ela já tem alguns anos que vem sendo, mas ninguém ainda tinha aplicado essa tecnologia, porque o custo, né, é um pouquinho maior que o convencional, mas você ganha porque você aplica uma espessura menor em relação ao asfalto convencional. Então, o prefeito, antenado com essa questão do meio ambiente e a questão da durabilidade, porque é importante você colocar que o asfalto de borracha, vamos dizer assim, utilizando a borracha de pneus, ele dá uma manutenção menor, né, porque ele é mais flexível e elástico, né, do que comparados aí com asfaltos tradicionais, que gera menos trinca no asfalto. Então, você vê, normalmente o asfalto convencional, ele vai gerando umas trincazinhas durante o ano, e esse, por ser mais elástico, né, com a utilização dos pneus, né, você deixa de ter esse problema, né, Ana? Sim, esse asfalto borracha, né, como o Juarez muito bem explicou aí, ele está sendo aplicado em toda a faixa de rolamento da Via Cambuí, com cerca de 8,5 km de extensão. Conforme cálculos da própria Prefeitura, o asfalto que está sendo aplicado à Via Cambuí corresponde à reciclagem de 16.100 pneus. É isso mesmo, Juarez? Você vê, Ana, que interessante esse dado, né? Nós estamos falando aí da aplicação de 16 mil pneus. Se você levar em consideração que cada automóvel, cada carro tem 4 pneus, né, em média, nós estamos falando aí da utilização do pneu de 4.000 carros, né? Então se tira do meio ambiente, né, vamos dizer assim, da destinação desse pneu, de 4.000 veículos, né, e você utiliza então esses pneus para a fabricação dessa massa asfáltica, que com certeza vai ter aí uma durabilidade maior que o outro, e você está dando um destino, vamos dizer assim, nobre, né, para o pneu que em última instância não teria descarte, né. Aliás, só para pegar um pouquinho, eu sei que o tema aí é o asfalto, mas a questão dos pneus que é importante, a Prefeitura está com um projeto do TEVAP, né, que é o tanque de evapotranspiração,
né, que seria, assim, entre aspas, uma fossa séptica ecologicamente correta, que a gente usa pneus também. Né? Nós estamos fazendo uma parceria para a instalação de 200 tanques desse de evapotranspiração, né? Na região de São Francisco Xavier, na zona rural, que a gente pretende utilizar aí em torno de 6 mil pneus nessas fossas sépticas que serão colocadas em parceria aí com a população na zona rural para evitar que o esgoto vá para o rio, enfim. Então o pneu também tem essa utilidade, né? Que vamos dizer assim, o pneu hoje é um criadouro, né, de mosquito, de Aedes aegypti, né, o da dengue aí. Então, se você retira também esse material aí de circulação, você está contribuindo para a saúde pública também, né, Ana? Com certeza, Juarez. E a gente ouvindo você falar, a gente percebe que é um grande aprendizado, é um grande caminho que a gente precisa fazer ainda em relação à questão da reciclagem. Lembrando que tudo isso é muito novo, né? A gente consumiu e vem consumindo aí grande parte dos recursos naturais do planeta nos últimos 70, 50 anos, e a gente realmente precisa parar agora e ver o que a gente vai fazer daqui para frente para não gerar esse colapso realmente no que diz respeito à sustentabilidade. Olha, parabéns aí para vocês realmente. E só para fechar a última pergunta, qual que é a previsão de conclusão da obra da Via Cambuí e a previsão de entrega, sobretudo, aí para a população de São José? Eu vou verificar direitinho a data, mas a princípio, né, se São Pedro ajudar, se não chover muito, a previsão é que agora, ainda esse mês, o prefeito entregue essa obra da Via Cambuí até o final de dezembro agora. A previsão era para entregar. Muito obrigado aí pela sua participação, sucesso para vocês também e feliz ano de 2020. Para você também, para todos os ouvintes da Rádio Mensagem. De volta com você no estúdio, Doni. Muito obrigado pelas informações, Ana. 7h57. Eu me lembro que há muito tempo eu cheguei, deve ter uns 6 anos, a comentar no próprio jornal a possibilidade de prefeituras e o próprio poder público utilizar aí pneus para nas estradas rurais. Tá aí, né? Agora usando também nessa massa asfáltica. Eu até cheguei a dar uma sugestão, né? Não precisava você recapear todas as estradas rurais, mas pelo menos os pontos mais complexos, os pontos mais críticos de elevação das estradas rurais, colocando essa massa de pneu com a massa asfáltica. Isso tem uns 6 anos mais ou menos. E me parece que agora algumas prefeituras têm utilizado mais essa massa asfáltica com pneus, dando aí um pouco mais de probabilidade de utilização também. 7h58, vamos a um breve intervalo, a gente volta já já com muito mais informação para você. Até já! Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem no Advento. A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida. Coroado ele vem, adorado. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 2 minutos. Muito bom dia, já chegamos à primeira meia hora de informação nesta terça-feira, 17 de dezembro de 2019. Vamos destacar manchetes dos principais jornais que já estão nas principais bancas da sua cidade. Jornal Folha de São Paulo. População evangélica cresce durante crises econômicas. Estado de São Paulo. União banca calote de mais de 7 bilhões de reais de estados e municípios. Correio Brasiliense. Congresso não poderá mudar o segunda instância, diz Marco Aurélio. O Estado de Minas. Mais segurança no anel viário. Diário de Pernambuco. Nova Previdência do Estado é aprovada. Tribuna do Norte. 8 municípios do Rio Grande do Norte vão ao Supremo para reverter PROED. Na avaliação dos prefeitos, o programa prejudica a arrecadação municipal com as isenções fiscais e é ilegal porque foi feito através de decreto e não de lei. Valor econômico. Banco Central quer facilitar o uso de caixas eletrônicos por cliente de fintechs. Fintechs
São empresas emergentes que têm como objetivo desenvolver ou aprimorar um modelo de negócio para inovar e otimizar o serviço do sistema financeiro. Jornal Globo, avaliação negativa da segurança pública cai 30 pontos no Rio de Janeiro. Jornal O Vale, Semadem e Defesa Civil monitoram áreas de risco. Vale já teve 5 mortes. E o Diário de Jacareí destaca: Feira Livre 1 de domingo retorna para a Avenida Pereira Campos. Jornal da Mensagem. A informação ao seu alcance. 8h04, Ana. Sim, Doni, 9 casas foram interditadas e 20 moradores estão desalojados após os deslizamentos em Campos do Jordão. Segundo a Prefeitura da cidade, os imóveis vão passar por uma nova vistoria do Instituto de Geologia do Governo Estadual para avaliação dos riscos agora. A gestão afirma que há a possibilidade das casas serem demolidas por causa do risco no local. As pessoas retiradas das áreas de risco estão sendo assistidas pela Secretaria de Assistência Social. 8h mais 4. Olha, o Semadem, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, e a Defesa Civil monitoram áreas de risco de deslizamentos de terra e alagamentos no Vale do Paraíba para tentar evitar mais tragédias como esta citada aí pela Ana Lúcia. 4 pessoas, incluindo aí 2 crianças e um adolescente, morreram após deslizamentos de terra em Campos do Jordão. De acordo com a Defesa Civil, desde o último dia 1º de dezembro até o final de março do ano que vem, período com maior índice de chuvas, o trabalho é intensificado com planos preventivos de atuação. Para você ter uma ideia, tem algumas cidades que têm aí já um olhar mais específico. As principais cidades finalizadas, então, são aí Cunha, Caraguatatuba, Ubatuba, São José dos Campos, enquanto Aparecida, Guará, Paraibuna e São Luís do Paraitinga, Areias, Queluz e Ilhabela, São Sebastião entraram na lista a serem observados regularmente. Também tem aí Jacareí, Taubaté, Guaratinguetá e o Litoral Norte, para ter essa observação. Agora, adianta ficar monitorando, né? Essas pessoas precisam sair da área de risco, precisam ter aí uma condição de vida com segurança. Se ficar só monitorando não adianta. Essas pessoas precisam de um local mais seguro para morar. Precisa, então, uma ação mais proativa. Jornal da Mensagem. Seu bairro, sua cidade em destaque. 8h06, Ana. Sim, Doni, com esse calorão aí, muita gente já pensando em piscina, né? E o projeto Verão da Prefeitura de São José dos Campos passará a abrir durante os dias de semana, a partir de agora até o dia 4 de janeiro. O atendimento de segunda a sexta-feira acontecerá entre 11h30 da manhã e 6h30 da tarde para a alegria da criançada. Aos finais de semana, as piscinas continuam funcionando das 10h30 ao meio-dia e da 1 da tarde até as 5h30, até o dia 29 de março. Haja tibum, hein, Doni? Qualquer pessoa pode participar das atividades do projeto, mas crianças abaixo de 7 anos, lá em São José, só podem entrar na água acompanhadas dos seus responsáveis. Segundo a Prefeitura, os espaços são supervisionados por monitores e guarda-vidas. Para o banho, o uso de sunga, short de tactel, né, com sunga por baixo, também o maiô e biquíni, está tudo liberado. Protetor solar, claro, não pode faltar, não pode ser utilizado, é a orientação da Prefeitura. Roupas de algodão e jeans não podem ser usadas dentro da piscina, tá? Só retificando aqui a informação, protetor solar também pode ser utilizado. As roupas de algodão e jeans é que não podem ser utilizadas dentro da piscina lá em São José. Não é permitido levar também alimentos e bebidas para dentro da área de piscina, assim também como o uso de bronzeador, já que o bronzeador tem aquele óleo, né? Então não pode passar bronzeador. Mas o protetor solar e todas as roupas de banho tá tudo liberado. 8h mais 7, 8h07. Olha, em uma operação contra jogos de azar e lavagem de dinheiro, prendeu 9 pessoas e apreendeu cerca de R$700 mil na manhã de ontem, em Ubatuba. A operação foi feita pela Polícia Federal e Polícia Militar. A investigação teve início há 4 meses, depois que um dos envolvidos no esquema foi detido pela polícia. Pela manhã, foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão, que resultaram na prisão dos suspeitos. E na casa de um deles foram apreendidos cerca de R$700 mil, segundo a Polícia Federal. Do montante apreendido também foram encontradas cédulas em dólares.
Como tem gente com dinheiro aí, nesse Brasil todo aí, é 500 daqui, 700 ali, é 50 milhões num apartamento, assim vai embora, né? Além do dinheiro, a polícia também apreendeu planilhas com anotações de jogos, computadores e celulares. Os 9 suspeitos tiveram prisão preventiva decretada e vão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, formação de organização criminosa e contravenção de jogo de azar. Eles foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Caraguatatuba. Mas daqui a pouco já estão aí em liberdade. 8 horas mais 8 minutos, a informação chegando, Ana. Sim, Doni, uma informação importante aqui para quem mora em Jacareí. A Prefeitura Municipal da cidade informou através da Secretaria de Desenvolvimento que a partir de domingo, dia 22, a Feira Livre 1 de domingo, que estava sendo realizada temporariamente na Avenida Nicola Capucci, no Cidade Jardim, vai voltar ao seu endereço oficial, que é a Avenida Pereira Campos, tá? Então, a partir de domingo, dia 22, a feira volta lá para a Avenida Pereira Campos. Aos domingos, o horário de montagem da feira começa a partir de 5 horas da manhã e a desmontagem por volta de 2 horas da tarde. A alteração, lembrando, ocorreu devido às obras de drenagem na região do bairro São João, realizadas pelo SAI nas últimas semanas. 8 horas mais 9 minutos, 8 e 9. Agora chegando de manhã na rádio também, levei um susto, né? Tinha muito lixo na Rua Barão, hein? Muito lixo mesmo na Rua Barão. Falei, será que aconteceu de novo? Já tá virando uma situação complicada, né? Mas tinha muito lixo mesmo, já tá virando pilhas. 8 e 10, e a Secretaria Municipal de Saúde aqui em Jacareí promete atenção aos serviços essenciais entre o Natal e o Ano Novo. Lembrando que Jacareí entrou num recesso nesses dias, nesta segunda-feira. E quem traz para a gente os detalhes é a repórter Ana Lúcia Ferreira. Muitos ouvintes estão questionando nos últimos dias aqui na Rádio Mensagem como vai se dar o funcionamento das unidades básicas de saúde nesse final de ano. Não exatamente se vai abrir ou fechar, o horário que vai funcionar, mas se aqueles atendimentos mais complexos, contínuos, se eles vão ter alguma paralisação ou se sofrerão alguma alteração. A gente vai conversar agora com a secretária municipal de saúde aqui de Jacareí, que é a doutora Rosana Gravena. Doutora Rosana, muito obrigada pela sua gentileza. Bom dia. Bom dia, Ana Lúcia. Bom dia, ouvintes. Estamos às ordens. De forma geral, como é que vai funcionar a saúde em Jacareí nesse finalzinho de ano? Nós vamos funcionar, as 4 unidades que atendem 12 horas vão estar funcionando das 7 da manhã às 7 da noite, às 19 horas. Cidade de Salvador, Jardim das Indústrias, Parque Santo Antônio e Santa Cruz dos Lázaros. Não só com atendimento de emergência, mas também com entrega de medicamentos, curativos, inalação, aplicação de medicamentos, vacinação, teste de gravidez e atendimento odontológico de urgência no Parque Santo Antônio. E no que diz respeito ao atendimento do SIM, para retirada de medicamentos, aqueles agendamentos marcados, como é que vai funcionar? Então, exceto esses dias, vai funcionar normalmente. O SIM, todas as especialidades, as consultas já agendadas não vão ser prejudicadas. De complementar, né, que assim, a gente tentando prejudicar o mínimo possível as pessoas, nós adiantamos vários atendimentos marcados nas unidades, para não ter uma nova consulta muito longe. Né? Então nós tentamos fazer com que não ultrapasse 2 meses, mesmo tendo esse recesso. E aqueles agendamentos, secretária, que foram feitos para o começo do ano, né? Muitas pessoas reclamaram aqui que tiveram deferimento só para voltar em janeiro. A partir de quando o SIM vai começar a atender nas suas especialidades em janeiro? A gente sabe que janeiro é um mês também que muitos médicos tiram férias. Vai atender normal janeiro, não vai ter problema nenhum. Tem as férias normais previstas de alguns profissionais, mas fora os que não estão de férias vão atender normal. Bacana. E no que diz respeito aí ao trabalho dos funcionários públicos, né, de outras repartições públicas ligadas, claro, à saúde, como, por exemplo, a questão de zoonoses, isso, eles vão parar de alguma maneira? A senhora tem informações? Não, tenho sim. A vigilância vai ter equipe de emergência em todas as áreas. Se tiver alguma picada de escorpião, fazer a limpeza, a desinsetização. Se tiver dengue, por exemplo, fazer os bloqueios. Se tiver sarampo, fazer os bloqueios, vão ser feitos normais. Bacana. E também, quem tiver algum problema, secretária, tem algum telefone de emergência para acionar a saúde nesses dias de festa? 3955
359600. Então tá bom, e a gente espera a senhora aqui já no comecinho do ano para falar da saúde aqui em Jacareí, né? E desses casos pontuais também dos nossos ouvintes e também o que esperar desse ano de 2020 em relação à saúde no município de Jacareí. Muito obrigada, secretária. Boas festas para a senhora também e toda a equipe. Imagina que é isso. Um bom dia. De volta com você aí no estúdio, Doni. Muito bem, Ana, obrigado pelas informações, 8h13, então lembrando aí que o recesso começou dia 16, começou ontem, né, o recesso vai agora até a primeira semana de janeiro, mas a Prefeitura aí assegura que os serviços essenciais estão garantidos nesse período todo. 8h13, nós vamos a um breve intervalo, a gente volta já com o Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, tá falando pra gente aí dos principais pontos da reforma da Previdência, algumas informações básicas, até relembrando pra gente alguns pontos principais aí, para que você já entre 2020 pensando e sabendo aí tudo na ponta da língua em relação à questão da reforma da Previdência. Já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem no Advento. Que neste Natal não esqueçamos do seu verdadeiro significado, a celebração do nascimento do menino Jesus. Coroado ele vem, adorado. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. De volta com o Jornal da Mensagem, 8h mais 17 nesta terça-feira, hoje, dia 17 de dezembro de 2019. A gente lembra ele que a reforma da Previdência foi sancionada, então tem muita gente que já está na expectativa, mas tem vários pontos que a gente acaba esquecendo desses pontos. A gente só lembra quando nós vamos buscar aí os nossos direitos e deveres, mas hoje a gente vai lembrar aí alguns pontos principais também. Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, que mais uma vez participa conosco aqui do nosso Jornal da Mensagem, já está conosco. Boa tarde, doutor. Boa tarde, né? Bom dia, né? Bom dia, Doni. Bom dia a todos. Doni, as mudanças realmente ocorreram, né? Depois de uns 2 anos que a gente vinha falando, né? Vai ter reforma, aconteceu, né? Dia 12 foi promulgado e no dia 13 publicado efetivamente a reforma, 13 de novembro, né? Publicado efetivamente a reforma brava da Previdência, eu diria. E nesse caso, assim que houve a promulgação da reforma, já passa a valer. Praticamente, Donizete, eu diria 98% do que está na reforma, a partir da publicação em 13 de novembro, está em vigor. Tá certo. Tá, vamos dizer, esses 2% são questões tributárias, né, que dependem de 90 dias, né, entram em vigor efetivo em 90 dias, mas são pequeníssimas coisas, mínimas coisas mesmo. Mas o resto já está em vigor desde o dia 13 de novembro. Vamos saber se o nosso povo, nosso ouvinte, tem algumas dúvidas. Oi, Ana Lúcia. Sim, Doni, uma participação que chega aqui de uma ouvinte que não quer se identificar. Bom dia, doutor Marcos. Ela diz o seguinte, que o esposo dela se aposentou aí integralmente, já tinha a aposentadoria integral, entrou na justiça e ganhou a insalubridade, porque trabalhou a vida inteira no setor de insalubridade. Mas o fato é que ele continua trabalhando, ele tem 60 anos, se sente muito bem, continua trabalhando. Ele já tem a carta, doutor, informando que a partir do próximo mês ele vai já receber esse valor reajustado aí, né, com a insalubridade incluída. A dúvida da nossa ouvinte é a seguinte, se pelo fato dele ter conseguido essa aposentadoria na justiça, né, ser a aposentadoria especial, se quando saísse, a partir do momento que ele começar a receber esse valor reajustado, se ele vai ser obrigado a parar, se ele vai ser obrigado a se aposentar, ou se ele pode continuar trabalhando, porque ele se sente bem, né, ele continua trabalhando lá, mesmo sendo no setor de insalubridade. Gostaria dessa orientação. Vamos lá? Sim, né, é excelente a pergunta que a Ana nos traz. Por quê, Donizete? A aposentadoria especial, ela demanda o quê? Comprovação de que a pessoa estava exposta, né, no exercício da sua função naquela determinada empresa, né, exposta a agente agressivo à saúde, né? Então o que a lei previa, né, porque com a reforma acabou com a reforma acabou especial, previa que determinadas funções,
E na nossa área aqui, uma das principais agentes agressivos à saúde é o ruído, né? Acima do limite de tolerância. Para o homem, ele aumenta o tempo em 40%, né? Então, por exemplo, o sujeito trabalhou 10 anos nessa área tida como especial, de 10 ele passa para 14. Então, ele tem aumento de 40% do tempo efetivamente trabalhado naquele período sobre a exposição daquele agente. E a mulher de 20%. Né? Parece que é menos, mas na prática é a mesma... É o mesmo reajuste, eu diria. Mesmo sendo no mesmo trabalho? Sim, porque a mulher aposenta 5 anos mais cedo, Donizete. Então tem, como diria isso? Aritmeticamente falando, é a mesma coisa. Dá na mesma. Né? Ela tem o mesmo acréscimo. O homem tendo 40 e ela tendo 20, na prática é o mesmo acréscimo. Então, a pergunta do ouvinte é no sentido que ele conseguiu, né, e realmente a questão da transformação ou até a aposentadoria especial pura, né, é somente na justiça mesmo, que o INSS não concede esse benefício há muito tempo, né, só demanda comprovação judicial, discussão, processo, às vezes de muito tempo, né, demora bastante a maioria dos casos. E a pergunta dele é saber se ele tem que sair da área que ele estava exposto. O correto é sair da área, né? Porque, como nós falamos, né, existe uma agressão à sua saúde. E por ter essa agressão, né, ele tem essa redução ou esse acréscimo no tempo, na verdade, ele tem redução de tempo de trabalho, né, com esse acréscimo de tempo, exatamente para fazer isso, sair da área. Né? Porque, por ser agressivo, quanto mais tempo ele fica, maior é o prejuízo da sua saúde. Né? Mas na prática isso não acontece. Né? O sujeito aposenta, tem um acréscimo e mantém. Existem ainda as discussões judiciais de que seria obrigatório a pessoa sair da área, tá? Mas é uma situação pessoal, né? A pessoa pode falar, não, eu quero continuar. Né? Enfim, mas eu vou responder aqui agora como não advogado, como ser humano. Se há uma situação de agressão à minha saúde e eu já tive um benefício exatamente por isso, né, aí eu tenho que pensar, né, quem gosta da gente é a gente mesmo, né, Doni? Tem que pensar na saúde. Correto. Então eu particularmente sairia da área, né, seria remanejado ali na área alguma coisa para sair daquela exposição daquele agente que tanto agride a saúde. Como o Dr. Paulo sempre diz, né? Ou seja, essa pseudocompensação não traz a saúde que se perdeu. Não tem a recompensa, a recompensa da saúde. Não tem. Não, é exatamente para vamos dizer, entre aspas, premiar quem teve que estar exposto àquela jama. Mas a saúde não recupera, né, Dona? Tem mais perguntas chegando, Ana? Sim, Dona, a participação aqui da nossa ouvinte, ela diz o seguinte, bom dia a todos, meu nome é Eliana, eu gostaria de saber, eu faço 60 anos em 28 de fevereiro do ano que vem, tenho 21 anos de contribuição, eu gostaria de saber quando devo entrar com o meu pedido de aposentadoria. E também gostaria de saber se será um salário mínimo. Muito obrigada, abraço a todos. Até boa pergunta dela, doutor, para o senhor falar um pouquinho para a gente sobre a questão, como é que ficou essa soma toda aí do que a gente recebe, por favor. Eu vou mudar o exemplo da própria Eliana mesmo, Donizete. Ela pergunta, ela vai fazer 60 em fevereiro, né? Até 31 de dezembro de 2019, a carência para a aposentadoria por idade da mulher é de 15 anos e 60 anos de idade, tá? A partir de 1º de janeiro de 2020, 60 tem mais um acréscimo com que seria um pedágio ou uma regra de transição, que é o nome mais correto, de mais 6 meses. Então a ouvinte faz 60 em fevereiro, então 60 não é o que ela precisa de mais 6 meses além dos 60. Então ela terá que aguardar até provavelmente agosto, para aí em agosto ela completa a idade mínima exigida, que é de 60 anos e 6 meses. Seria o pedágio aí? É regra de transição, Dona. Não é pedágio, Não, é regra de transição. Regra de transição só na questão da idade. Tá. E aí ela poderá aposentar-se por idade tranquilamente, até porque ela já
ultrapassou a carência, né? Ela tem 21 anos, como ela nos diz. O tempo não muda, né? O tempo não muda. Contribuição não muda. Pra mulher não, tá? O que mudou foi pro homem, que tem uma carência de 20 anos também, com algumas regras de transição. Vamos pegar esse exemplo então, doutor, por gentileza. Se fosse um homem com essa mesma idade, com esse mesmo tempo, então, ele teria que ter aí 22 anos de contribuição? Ele teria que ter 20. 20, né? 20 anos de contribuição. Na verdade, não neste momento, né? Para os novos. Os que já estão no sistema continua sendo os 15 anos, mas o homem precisa de 65 de idade, que é diferente. Tá? Do homem, neste momento, não teve mudança, né? Para quem já estava no sistema. Mas para quem entrou no sistema a partir de 13 de novembro de 2019, exige, no caso do homem, 20 anos de carência e 65 de idade. Pelo que eu percebi, né, foi tão elaborada matematicamente essa reforma da Previdência que nos obriga direta e indiretamente a quase cumprir com 65 anos de idade para chegar a um valor interessante. Esse sentimento que você tem de matemática é claro porque quem elaborou toda essa reforma foram economistas. Não foram previdenciaristas. E nem jornalistas. Tá? Então esse sentimento que você nos expôs agora é exatamente isso, é claríssimo isso, né? Só que economistas na prática são muito frios, né? E quando se fala em previdência, não se fala numa coisa, você não aposenta uma cadeira, você não aposenta um armário, você aposenta pessoas, né? Que tem uma história, né? Tem uma função social muitas das vezes, né? Então o sentimento da reforma, né? Precisava de reforma, precisa, né? A gente já vinha falando há muito tempo disso aqui, precisa sim, mas do jeito que caiu e assim foi muito pesado, principalmente para aquele brasileiro, né? Que é a maioria dos brasileiros que começa a trabalhar muito cedo. Não porque querem, porque precisam, né? Muitas das vezes ajudar nas suas casas, né? Auxiliar os seus pais na criação de filhos, enfim, na manutenção, né, Donizete? Então, para esses, né, os brasileiros de verdade vão sofrer muito mais para se aposentar com base nessa reforma. 8h28, Ana. Sim, Doni. Olha só que engraçada, né? A participação aqui da nossa ouvinte, a Lenice. Até brinquei com ela, disse que ela tá na marca do pênalti, viu, Doni? Ela faz 60 anos no dia 1º de janeiro de 2020 e tem 179 contribuições, doutor. Vai completar a contribuição 180 em janeiro também. Então, tudo vai acontecer na vida dela em janeiro. Ela gostaria de saber se ela vai entrar na regra de transição. Vai. É igualzinho o caso da Eliana, né? Por quê? Repito, até 31/12/2019, a idade mínima para a mulher é de 60 anos. Com a virada do 1º de janeiro de 20, que coincidentemente é o aniversário da nossa ouvinte, né? Ela precisa de 60 anos e meio. E não tem jeito nem de chamar o VAR também? Não. Se ela chamar o VAR, se ela chamar o VAR... Donizete, como advogado, a única coisa que eu posso dizer, tudo é discutível. Né? Eu não poderia ser diferente sendo advogado como sou. Mas eu acho difícil. Mas, enfim, eu acredito que ela vai aposentar em agosto. Não vai acontecer tudo em janeiro, não. Vai ter uma discussão do próprio VAR ali também, viu? Mas isso aí, viu, Lenice? E saúde e paz pra você. E já está aí, como a Ana Lúcia citou, né? Está na marca do pênalti aí. Vamos pro gol, vamos pra rede, vamos ser felizes. Pois não, Ana Lúcia? Sim, Doni, deixa eu só dar um recadinho aqui. Algumas pessoas perguntando em relação à coleta de lixo. A Rose, lá do Califórnia, avisar a todos eles que a coleta está normal hoje na cidade, tá? Não há nenhuma intercorrência. Algum probleminha pontual aí, mas não há greve nem paralisações. Também nosso ouvinte Adilson, de 46 anos de idade, olha só, doutor, ele tem 33 anos de contribuição, porque como muita gente começou a trabalhar com 14 anos de idade. Então ele gostaria de saber quando que vai acabar essa vida dele de trabalhador, né? Se ele pode entrar para a aposentadoria por tempo de contribuição. Na verdade, Ana, com a reforma, a aposentadoria por tempo de contribuição acabou, né? Na prática ela acabou, porque o requisito principal da aposentadoria agora é a idade mínima, de 62 para a mulher
e de 65 para o homem. Foi aquele sentimento que eu falei, né? Da matemática. Vai mais para frente. Vai mais para frente. Então, é o que acabamos de falar aqui. É o exemplo do brasileiro comum, né? O mais comum que a gente vê aí. O sujeito começa a trabalhar com 14. Eu comecei a trabalhar com 12, sei que o dono também dá sim, por exemplo. Isso mesmo. Você entendeu? Então, você trabalha muito cedo, principalmente os arrimos de família. O famoso arrimo de família, que para quem não sabe, geralmente é o primeiro filho. É o boca pau, né? É o que aguenta a paulada com os pais, né? Para ajudar os demais mais novos. Esses começam a trabalhar mais cedo. Por quê? Porque precisam ajudar e, consequentemente, agora com a reforma, né? Esse ouvinte estava claro, ele estava claro que estava aí quase para aposentar também, como o caso da ouvinte aí por idade. Mas, infelizmente, ele vai ter que trabalhar bem mais um pouco, viu? Bem mais mesmo para aposentar, né? Agora, eventualmente, né, nós temos sempre aquela famosa frase nossa, nós temos as pedras no caminho. Sem dúvida. Será que ele vai chegar lá, conseguir chegar até lá? Será que a saúde vai ajudar nesse sentido? Né? Será que terá emprego para o sujeito continuar contribuindo? Então tem tudo uma história, né? Agora, até aproveitando a situação, até nisso pensaram, Donizete, nas benditas pedras no caminho, né? Porque houve uma queda extremamente drástica na aposentadoria por invalidez. Acho que já prevê, o povo não vai aposentar, vai começar a ficar incapaz e tentar benefício de auxílio-doença e, consequentemente, aposentadoria. Vão tentar dar um golpe na gente. Já abaixaram a aposentadoria por invalidez para 60%. 60%? Depois da reforma, compensa estar em auxílio-doença do que estar aposentado por invalidez. Aproveitar essa informação do Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, quando o governo fala, nós vamos ter uma economia de bilhões em 10 anos, não é que vai entrar mais dinheiro no INSS, no caixa do INSS. É que o governo vai deixar de soltar, liberar o dinheiro. Vai diminuir a concessão dos benefícios. Exatamente, ele diminui o que ele tem que devolver para a população, essa economia que é feita. Exatamente. Tá? Não é que vai entrar mais. É que ele vai deixar de pagar. Deixar de pagar, só isso. 8h33, nós vamos a um breve intervalo, a gente volta já. E para o próximo bloco, eu queria que o Dr. Marcos Vinícius, por favor, nos orientasse sobre a questão da soma das nossas contribuições, como vai funcionar a partir de agora. Porque antes tinha uma metodologia da soma dos valores maiores. Agora isso mudou. Então também o governo deixa de passar um pouquinho mais para a gente também. Já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem no Advento. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe e encha de paz todos os corações. Feliz Natal! Coroado ele vem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. 8h mais 37 minutos, de volta com o nosso Jornal da Mensagem. Hoje conosco o advogado especialista em Direito Previdenciário, Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues. Pois não, Ana Lúcia? Sim, Dona, esse jornal aqui é maravilhoso, que o nosso ouvinte ajuda o outro de ponta a ponta da cidade. A Dona Aparecida do Bela Vista está ouvindo aí a reclamação do pessoal do Califórnia, que o lixeiro não passou ontem. Aí o pessoal fica cabreiro, né? Já acha que é greve, porque teve muita paralisação aqui em Jacareí. Mas ela explicou o seguinte, que normalmente o lixeiro costumava passar ali no Bela Vista por volta de 7 horas da noite, e agora está passando por volta de 11 horas, e muita gente não coloca o lixo na rua, espera o lixeiro passar para correr ali com o seu saquinho para levar. Então esse horário, obviamente, muita gente não perde, né, o lixeiro também. Então alguma mudancinha aí que aconteceu que o pessoal perdeu o fio da meada, mas ela reiterou que eles estão passando sim, tá? E reforçando novamente, não há nenhuma paralisação nesse momento na cidade. Só reforçando essa informação, eu tive uma informação agora que um condomínio que passava às 11,
voltou a passar agora às 5 horas da manhã. Então acho que teve mudança de horário. Deve ser alguma alteraçãozinha aí que teve, Doni. Às vezes, o que acontece normalmente? Quebra um caminhão, sabe, uma coisa assim, mas nada semelhante ao que nós tivemos aí nas últimas semanas. Foi isso que eu estranhei. O Barão toda cheia de lixo. Talvez mudou o horário e deve ser isso. É algum remanejamento que aconteceu, né? Mas o sindicato é enfático aqui dizer que não há nenhuma paralisação. Tá tudo tranquilo, então. Doutor Marcos, em relação à questão da soma das nossas contribuições, antes tinha uma soma dos nossos valores maiores para poder se aposentar. O que aconteceu agora? Isso a lei chama de PBC, Donizete, período básico de cálculo, né? É o período que você pega as contribuições para calcular o seu benefício. Até a emenda, né, a lei que estava em vigor antes da emenda 103, né, que é a reforma da Previdência, ela previa que se pegava todas as contribuições de julho de 94 para cá, atualizava e descartava as 20% menores. A reforma veio e diz o seguinte: pega-se todas as contribuições desde julho de 94 também, sem qualquer descarte. Qual a consequência disso, Donizete? Achatamento do benefício. Por quê? Esse descarte dos 20% que existia na legislação anterior era em motivo que geralmente o começo da contribuição é menor, né? Geralmente eram os primeiros 20%, lá no comecinho, né? De julho, depende do tempo, né? A partir de julho de 94, descartava-se. Então, quando havia descarte, mesmo, né, tendo o fator previdenciário após, que agora não tem mais, era mais vantajoso do que o que temos agora, para você ter ideia. Então, já tem uma PEC, né, que é uma nova proposta de emenda constitucional para voltar ao sistema anterior. Ainda estamos aí na expectativa do que vai acontecer. Que é isso? Que baderna, né, Dani? Exato. Mais uma. 8 horas mais 40 minutos, mais perguntas chegando aqui no nosso Jornal da Mensagem. Pois não, Ana Lúcia? Sim, Doni, uma participação aqui de uma ouvinte que não quis identificar. Ela conta que é aposentada por invalidez e mora sozinha. E em fevereiro desse ano, ela entrou com aquele pedido de 25% de adicional para pagar um cuidador, uma pessoa para acompanhá-la. Mas até agora, doutora, ela não teve nenhum retorno. Ela gostaria de saber, primeiro, qual que é o caminho para ter esse retorno, porque ela liga no 135, não consegue nenhuma informação, já foi lá no INSS, foi confirmado que ela deu entrada, mas também ninguém informa nada, não sabe se é pelo site, ela gostaria de uma orientação nesse sentido. A gente já tem dado informações, né, desses pleitos, né, no caso dela, revisão e nas concessões também, que tem um represamento muito grande desses benefícios, né, e principalmente desses adicionais. Que o adicional de 25% do acompanhante, ele demanda perícia, e eles não estão agendando essas perícias. Qual que seria o aconselhamento aqui? Ela deveria procurar um advogado para propor, né, diante desse tempo, já que ela, praticamente um ano que ela está aguardando isso, para propor ação judicial nesse sentido, e buscar isso judicialmente. Porque eu não sei como precisar ela quando será analisado essa situação dela, tá? Ocorreram agora entre setembro, de setembro para cá deu uma melhora muito boa, né? Até porque nós ficamos quase um ano aí sem benefícios concedidos, travados, não aconteceu nada. Com a implantação do sistema digital do INSS, né, o meu INSS, possibilitou a remessa dos processos, dos pedidos de concessão, de revisão, a qualquer agência do Brasil. Então, verificando que, por exemplo, a agência lá da Paraíba, lá em João Pessoa, estava mais tranquila, com menos benefícios, poderia direcionar-se um processo de Jacareí para lá, para ser analisado, porque a análise é a mesma, né? Por ser padronizado, né? Nacional e padronizado, a análise é a mesma, então direcionava para lá para ter uma concessão. E de setembro para cá, nós verificamos muito isso, né? Benefícios que estavam represados há muito tempo e começaram a sair, né? Agora, no caso dela, não é o caso, porque a perícia não vai ser feita, ela só é feita no local, e o local que é Jacareí não está fazendo esse tipo de coisa, porque eu tenho casos iguais ao dela no meu escritório. Então o conselho é procurar um advogado para propor demanda judicial mesmo.
Eu conversei com um amigo lá de Santa Branca, não vou nem citar o nome dele aqui, mas achei interessante o caso dele, porque às vezes o brasileiro, acompanhando essa questão, discussão da reforma da Previdência, ele tem alguns direitos, mas como ele já recebe um benefício, ele acaba achando que não vai dar em nada. Esse meu amigo, o Dr. Marcos, ele recebe pensão por morte, ele é viúvo. Correto. Mas ele trabalha e tem direito à aposentadoria. Falei, não, o senhor pode se aposentar. Falei, mas tá tranquilo, eu tô recebendo já minha pensão, cegadinha. Aí eu pensei cá com os meus botões, será que ele tá pensando que não tem direito? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Donizete, esse é um ponto dos mais cruciais da reforma, eu diria. É uma pena, se ele não se aposentou até 12 de outubro, de novembro, aliás, antes da reforma, ele vai ter um prejuízo absurdo neste segundo benefício. Por quê? Antes da reforma, havia a possibilidade de acumulação de benefícios de aposentadoria com pensão com proventos integrais. Os dois? Os dois. Tá? Com a reforma, ainda se mantém a possibilidade de acumulação, porém, aí que está o porém, né? A pessoa tendo direito a 2 benefícios cumuláveis, geralmente aposentadoria com pensão, ela tem direito a escolher o de maior valor, e o segundo, ela tem um percentual a receber de acordo com o valor do primeiro. Então, quanto maior o primeiro, muito menor o segundo. Nossa! E é uma queda de até 80%, Donizete, nesse segundo benefício, né? Dependendo do valor do primeiro. A única, vamos dizer assim, alento que nós temos é que menos que salário mínimo a pessoa não vai receber. Então ela pode receber 2 salários mínimos, mas para quem recebia um pouco mais, o salário tem uma queda absurda. Oi, Ana Lúcia, pois não? Sim, Dani, a participação aqui dos nossos ouvintes. A ouvinte Eliana, ela conta que ela tem 44 anos de idade e ela é deficiente parcial das pernas, mas isso não impede aí ela de trabalhar. Hoje ela vende balas no ponto de ônibus e até agora ela só conseguiu somar, doutor, 3 anos de contribuição mais 6 meses. Ela gostaria de saber se nesse perfil, tendo 44 anos, sendo deficiente parcial e ainda podendo trabalhar, se ela poderia se aposentar hoje ou qual é a melhor orientação para ela. Hoje, com o tempo de contribuição que ela nos informa de 3 anos e meio, ela não consegue aposentar nada, né? A não ser que, tendo qualidade segurada, ela comprove que está incapaz eventualmente de trabalhar por conta da deficiência que ela tem, e pleitear um auxílio doença e eventualmente transformá-lo em aposentadoria por invalidez. Que por sinal agora tem o nome certo, viu, Donizete? Qual que é agora? A aposentadoria por incapacidade total, definitiva. Esse é o correto agora? Esse é o nome correto, né, da aposentadoria por invalidez que a gente conhece há tanto tempo. Então, dificilmente a ouvinte aí que tem a questão da deficiência vai aposentar com esse tempo de contribuição que ela tem. Até para dar um exemplo, hoje ela tem o trabalho dela, por exemplo, se ela tem uma profissão, e não exerce essa profissão, hoje já está vendendo bala. Ela pode usar essa profissão que ela não consegue mais exercer por conta da deficiência para buscar esse... Sem dúvida, Donizete. A comprovação da incapacidade é exatamente, se a pessoa tem incapacidade total e definitiva, quando a gente fala, é para toda e qualquer função. Muitas das vezes a pessoa fica incapacitada para aquela função que ela exerce, mas ela consegue exercer uma outra. Né? Mas também tem a possibilidade de eventualmente um auxílio acidente nesses casos, né? Ou seja, a pessoa tem uma sequela, né, parcial, mas ela consegue trabalhar em outra função, então tem a possibilidade desse benefício também. Agora, a prova nesses casos é muito importante, a prova documental médica, né, o atestado médico que nos norteia no processo nesse sentido. E a gente, nessa discussão toda, a gente sempre ouviu dizer o seguinte, não, que o brasileiro não vai poder receber acima do valor máximo da aposentadoria, que é 5.839, né? A gente sabe que isso não é verdade, tem pessoas que recebem mais que isso, né, doutor? Do INSS, não. Do INSS, não? Do INSS, não. O que recebem acima de valores do teto são servidores públicos. Perfeito, outro regime, Donizete. Perfeitamente, outro regime. Bem lembrado. O regime do INSS, o máximo que você recebe é o teto, né?
com uma exceção. Aquele adicional dos 25% do acompanhante, se a beneficiária recebe teto, ela recebe teto mais 25%. É automático? Não. Tem que fazer o pedido, tem tudo isso. Mas eu estou dizendo que não, a pessoa recebe até o teto, é o limite. Opa, tem um detalhe, tem uma exceção. Né? Se a pessoa recebe teto e necessita e comprova do acompanhante, ela receberá o teto mais 25% do teto. Oi, Ana Lúcia, por favor. Sim, Doni, o nosso ouvinte do Jardim do Vale diz o seguinte, que ele tem 30 anos de contribuição e 60 anos de idade. Entrou com recurso no INSS porque trabalhou 6 anos em uma indústria metalúrgica, um cargo de almoxarife, mas está demorando muito. Ele gostaria de saber se ele pode pedir aposentadoria proporcional. Em 1998, ele não tinha 20 anos de contribuição. Ele entra naquela questão do pedágio, né, Donizete? Por isso que ele até falou, ele já está atento a isso, né? A legislação antes reforma, né, ela exigia, né, fazer a computação da contribuição que a pessoa tinha até 15 de dezembro de 98 e o que faltava para ela se aposentar. Dessa diferença do que faltava, ela tinha um acréscimo de 40%. Né? Na prática, isso acabou com a aposentadoria proporcional, que muitas das vezes a pessoa atingia o tempo integral antes de atingir o proporcional com o pedágio, né? Mas muitas das vezes ainda era viável, né? Para quem... Mas eu acredito que pela informação que o ouvinte nos passou, ele não atinge pedágio por esse tempo que ele tem hoje, né? Mas aí precisa... Hoje, Donizete, eu diria que geralmente se fala que o advogado, né, o sujeito que virou advogado, ele partiu para o direito porque ele não gostava de matemática. Isso. Hoje o advogado que não gosta de matemática vai ter que procurar outra profissão. Porque tudo precisa calcular para poder dar a melhor informação possível para o seu cliente. Não tem jeito mesmo, né? 8h50, pois não, Ana? Sim, Doni. A Rose diz o seguinte, eu gostaria de saber, doutor, sobre os servidores públicos municipais, como devem ficar? Eu sou professora da rede municipal há 19 anos e tenho 43 anos de idade. Doutor? São regimes diferentes, né, Donizete? Existe o regramento do INSS, que é um regime próprio do INSS, né, um regime geral, na verdade, que a gente chama, RGPS, Regime Geral de Previdência Social, e existe vários outros regimes próprios. Por exemplo, aqui em Jacareí nós temos o regime do Instituto Municipal de Previdência de Jacareí, que é o IPMJ. Algumas regras são as mesmas do INSS, mas geralmente na questão do servidor público existem mais regras a ser preenchidas. Né? Por exemplo, no caso de um professor, agora a professora precisa de idade mínima, o que não exigia antes da reforma. Mas no IPMJ e no serviço público já exigia desde a emenda 41, lá em 2004, se eu não estou enganado. Já tinha uma idade mínima para o professor lá de 55 anos, que não existia no INSS. Passou a existir a partir agora da emenda, dia 13 de novembro. Tanto é que alguns municípios já colocaram aí a reforma da sua previdência. Sim, São José agora recentemente. São José vai aumentar, né? Me parece que é de 13 para 14 a contribuição, né? Mogi também já está essa discussão de aumentar, me parece que de 11% que recolhe hoje para 14%. Mas 14 é o limite que o governo passou, né, para os municípios, né? Exatamente. Então, todo mundo agora, porque primeiro se faz o regime geral, né, que é o que aconteceu agora com o INSS, e depois o regime geral, ele entra em muitas coisas nos regimes próprios, e os regimes próprios precisam se adequar à situação de mudança. Então, por isso que todos certamente farão reformas também, consequentemente da emenda 103. Bacana. Dr. Marcos Vinícius Carvalho Rodrigues, foi muito bom aí tê-lo conosco no Jornal da Mensagem. Acho que desse ano, é o último aqui no Jornal. Acho que é o último, mas quinta nós teremos aí de novo, Falando de Vida, se Deus quiser. Olha, quinta-feira, 12h15, o Dr. Marcos estará conosco no Falando de Vida, tá bom? Então aí dá para conversar com ele, bater um papo, por telefone, Falando de Vida, tem cafezinho, tem bolinho, a casa é nossa, né? Obrigado, um ótimo Natal para a família toda lá, muito obrigado aí pela parceria com o Jornal, e dá um abraço pro Dr. Paulo lá, tá? E eu que agradeço, será dado sem dúvida nenhuma, e um Feliz Natal e um ótimo 2020 para todos aí, que nós precisamos estudar bastante para poder dar
maior número de informações corretas, né, Donizete? Que é mais importante para os nossos ouvintes. Obrigado a todos. Eu que agradeço. Muito obrigado pela participação. Vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Jornal da Mensagem. Mensagem no Advento. Natal é o nascimento de Cristo. Ano Novo é o nascimento de uma nova esperança. Que o seu Natal seja brilhante de alegria e iluminado de amor. Coroado ele vem. Voltamos a apresentar Jornal da Mensagem. Oito e 56. Esporte. Alô, Luiz de Oliveira, chega mais. Bem, meus amigos do Jornal da Mensagem, para esse segundo bloco, Jacarezão. Vamos dizer que na semifinal, no domingo passado, tivemos no campo do Vila Garcia, o Parque Meia Lua perdendo para a Nova Jacareí, enquanto que no campo do Parque Meia Lua, Vila Garcia bateu o Seca. Isso vai levar tanto Vila Garcia e Nova Jacareí para a grande decisão a acontecer domingo às 10 horas no estádio do Jacareí. E também para o Jornal Rotativo, 14h30 de hoje, Flamengo e Hilal das Arábias vão jogar às 14h30, repetindo, para ver quem passará no Mundial de Clubes. Lembrando também que amanhã Liverpool, vai pegar a equipe do Monterrey. Quem passar de hoje entre Hilal e a equipe do Flamengo e amanhã Monterrey e Liverpool vão fazer a grande decisão no sábado. E Vanderlei Luxemburgo, chegou para o Palmeiras, já dissecaram muito o assunto, diz ele que ele é hoje um novo Vanderlei, é um novo mais focado no futebol, ele sabe as grandes perdas que ele teve, por desviar o caminho do futebol para outros empreendimentos, então ele entende que o futebol deve ser o seu foco. Isso só é um bom ponto, para Vanderlei Luxemburgo. E o Abel chega ao Vasco da Gama, E para dizer também, meus amigos, que Libertadores ontem, a Conmebol já divulgou aí os potes e os times, No pote 1, aliás, o sorteio será o chaveamento para hoje às 14 horas, 8h30 da noite, lá no Paraguai. E o sorteio já tem 3 cabeças de chave. E os 3 cabeças de chave são Flamengo, Grêmio e Palmeiras. Enquanto no pote do Santos, São Paulo, tem o Atlético Paranaense como cabeça de chave. Tudo isso pela Libertadores 2020, que terá o sorteio de chaveamento à noite, 20h30, meus amigos. E para dizer ainda muito mais, que o Jacarezinho também teve as suas participações nessa semana que passou, no sábado passado, lá no campo do Vila Garcia, o Parque Meia Lua ganhou do Meninos do Morro, enquanto que na partida de Fundo do Paraíso, o Palestra empatou em 1-1 com o Bora Bola. Entretanto, nos pênaltis, deu Palestra 5-4 sobre o Bora Bola. Portanto, o Palestra passa para a fase seguinte. Enquanto que no campo do Parque Meia Lua, 8h30, esses jogos foram nos Chirinos 1-0 e Secap bateu o Jardim do Vale por 2-1. Portanto, o Gerino e o Secap e a equipe do Parque Meia Lua e o Palestra já passaram para a fase semifinal e vamos ver quem será o grande campeão também dos meninos 17 do Jacarezão. E vamos dizer o seguinte também, meu caro Doni, que a CBF ontem, CBF liberou os jogos, o tribunal, melhor dizendo, liberou para a CBF, Tribunal Superior do Trabalho de Brasília, liberou os jogos às 11 horas aos domingos. Agora voltaremos a ter os jogos do Brasileirão às 11 horas. Isso porque a Federação do Rio Grande do Norte, o Tribunal de Justiça, uma vara do Rio Grande do Norte, tinha entrado com uma liminar suspendendo os jogos das 11 horas, alegando que é um horário insano, cruel para o jogador. Mas, entretanto,
o Tribunal Superior do Trabalho liberou os jogos para o ano que vem, para as 11 horas. E ontem, meus amigos, NBB, São José, mais uma derrota, 4ª consecutiva, e mais uma vez centenária para a equipe do Flamengo lá no Rio de Janeiro. A equipe de São José perdeu por 103-83, hein? 20 pontos de diferença. O São José não viu a bola na partida de ontem. Uma pena. Vamos ver o que pode o técnico Jaú melhorar, fazer urgente para que esse time volte, se resgate novamente dentro de quadro, para não passar mais por esses vexames que está acontecendo. Na quarta-feira, ou seja, amanhã, vai ter o Botafogo. Isso tudo no Rio de Janeiro para o basquete São José, meu caro Doni. Amigos, voltarei a falar de esportes às 10h30. Bom dia. Bom dia, Luiz. Obrigado aí pela sua participação, hein? Olha, no avião, a movimentação foi intensa ontem nos cartórios aqui de Jacareí. E há poucos dias, vamos dizer aí 2 dias, para o prazo final do cadastramento biométrico na região. A reportagem é de Ana Lúcia Ferreira. Olha, Doni, com esse sol aí de quase 30 graus, muita gente teve que vir aqui para o cartório eleitoral de Jacareí nesta segunda-feira de manhã para fazer o cadastramento biométrico, né? O cadastramento que está sendo realizado aqui em Jacareí há mais de um ano já. A Justiça Eleitoral veio anunciando e pedindo que a população comparecesse, mas muitas pessoas acabaram deixando para a última hora, né? E por conta disso, as filas foram inevitáveis. A gente está aqui com algumas pessoas, moradores de Jacareí, que estiveram no cartório nesta segunda-feira. O Otiniel mora na Vila Zezé e veio aqui também, é o último, quase o último da fila. Otiniel, bom dia. Por que você só veio hoje? Bom dia. É aquela coisa de ficar deixando para a última hora, né? Aí a gente acaba pegando fila mesmo. Você trabalha? Trabalho, mas... Como é que fez aí com o trabalho? A sorte que hoje é minha folga. Eu trabalhei no sábado e folguei hoje e ontem. A Marielle também tá aqui, a Marielle mora no Parque dos Príncipes, né? Marielle, por que você não veio antes? Então, correria do dia a dia mesmo, e também deixei pra última hora, mas por correria do dia a dia mesmo não deu pra mim estar vindo. Até que a fila não tá muito grande, né? Não, até que tá correndo bem, até. Quem tá aqui com a gente também é a Dona Rosa Maria. Dona Rosa, não deu pra vir antes? Não deu. Você tem alguma coisa? A senhora vem acompanhando? Quando que a senhora ficou sabendo que tinha que vir aqui fazer biometria? Já há algum tempo mesmo, foi porque foi descuido mesmo, que foi pra trás. Mas até que não tá muito grande, né? Não, até que tá indo rápido. Tá andando? Já tá bem adiantado. Mas o sol tá castigando, né? Tá feia a coisa. Quem tá com a gente aqui também é a Miriam, do Parque dos Príncipes. Miriam, e aí? Não deu pra vir antes? Não deu, a gente sempre deixa pra última hora, né? Brasileiro mesmo, essas coisas. Tira uma dúvida pra mim, você tem quantos anos? Tenho 28. Você sabe que o voto no Brasil é obrigatório, né? E que quem não fizer a biometria pode ter problemas, por exemplo, para conseguir entrar num concurso público, para tirar passaporte. Sim, exatamente. Por isso que é importante todo mundo procurar para vir fazer, né? Antes que acabe o prazo. E como é que você fez com o trabalho hoje? Olha, hoje eu consegui dar uma escapadinha, né? Graças a Deus, mas nos outros dias foram difíceis. E o chefe, o que falou? Ele acaba liberando, né? Graças a Deus. Obrigada, viu, pelas suas informações. Então tá aí, Doni, muita gente nessa fila, eu calculando aqui por cima, umas 200 pessoas aproximadamente, um pouquinho menos que isso talvez, gente vinda de toda a cidade, né? O pessoal aí de vários bairros, aqui nessa rua Olímpio Catão, que é de frente para o shopping, né? Onde nós temos o cartório da Zona 396 e a mobilização também dos funcionários do cartório, né? Inclusive o chefe da Zona 396, o Henrique, que é nosso parceiro aqui da Rádio Mensagem, está passando neste momento aqui pela fila e orientando os eleitores para proceder da melhor forma possível, né? O Henrique está aqui, Doni, com um guarda-chuva nas mãos, protetor solar, rebocado de protetor solar, para orientar aí os eleitores também. Tá? A gente vai conversar com ele agora um pouquinho, ver se eu consigo conversar com ele. Oi, Henrique, tô te pegando aqui com guarda-chuva, protetor solar, orientando o pessoal na fila. Bom dia, como é que tá a movimentação? Bom dia, o movimento tá muito grande, né? As filas estão tão enormes desde sexta-feira, né? Isso já era previsível para esse período final de listamento, né? E a gente tá procurando atender a todos os eleitores, né? Eu tô aqui na fila, tô aqui fazendo a triagem pessoal, né? E já orientando que todo mundo tem que trazer RG para o endereço recente, o nome do eleitor e o título se tiver, né? E a nossa recomendação é que já venha logo, não deixe
deixo para quinta-feira. Se hoje está cheio, quinta-feira vai estar muito mais. E fala uma coisa, quais são os pontos onde nós temos hoje o cadastramento biométrico na cidade toda? Então, hoje a biometria é feita apenas nos cartórios eleitorais, né? Nós não estamos mais com atendimento itinerante, né, nos bairros, e no atendimento não está sendo feito mais. Então, agora está concentrado nos cartórios eleitorais, da zona 396 e da zona 62. Então tá bom, obrigado aí pelas informações. É isso, Doni, até quinta-feira, dia 19, último dia para fazer o cadastramento biométrico nos cartórios aqui de Jacareí. De volta com você no estúdio. Obrigado, Ana, pelas informações. Olha, a gente sempre anunciou aqui os locais descentralizados para biometria. Tem gente que está na fila, às vezes o cartório estava no quintal da casa dele, né? Ele não conseguiu fazer. Teve em São Silvestre, teve no Pagador Andrade, teve no Parque Minha Lua, teve no Atende Bem, e assim sucessivamente. Mas agora só tem nos cartórios mesmo. E a fila já continua grande, viu, Ana? Sim, né? Como a gente costuma dizer, né? Já não bastasse sair a fila, né? A desgraça pouco é bobagem. Tem o sol também que está castigando desde as primeiras horas da manhã e não tem o que fazer. Muita gente, como o Henrique disse, vai ficar de fora, cerca de 30 mil pessoas. Olha que diferença que vai dar na votação no ano que vem. Não devem fazer a biometria. E aí essas pessoas vão ter os seus títulos cancelados, vão poder fazer a regularização até o ano que vem, mas o prazo para fazer biometria é até agora mesmo, até o dia 19, não tem jeito, não vai ser prorrogado, e aí quem fizer a biometria vai poder votar no ano que vem também, segundo o Henrique, né? Então, só aqui em Jacareí, cerca de 30 mil pessoas realmente devem ficar de fora da votação por conta de terem perdido esse prazo. Olha, 30 mil você elege um prefeito, hein? 30 mil elege um prefeito, hein? É a definição de um prefeito. No ano que vem nós teremos eleição para vereador e para prefeito. 30 mil, você muda toda uma história de uma eleição. Muito bem, fechamos o nosso Jornal da Mensagem. Estaremos de volta daqui a pouco às 10h30 da manhã, depois ao 12h15 com o programa Falando de Vida. Um grande abraço para você, obrigado pelo carinho, obrigado pela sintonia, fiquem todos na paz. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Mensagem.